Agora vai, começou. Beleza. Gente, a gente acabou de ter uma aula do Kiruv aqui na Sinagoga Monte Sinai e agora eu vou fazer um resumo para vocês do que a gente falou aqui pro Sinai Cloud. A gente falou sobre uma frase do Pirkei Avot que fala sobre 3 coroas. A coroa da Malhut, a coroa do Cohen, do sacerdócio, a coroa da Torá. E o Pirkei Avot vai um pouco mais além e fala que a coroa do bom nome supera todas essas 3. Só que a gente aproveitou esse tema para falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de liderança, que é rei, sacerdote e Torá. Torá aqui simboliza a ideia de Navi, a ideia de profeta. Então vamos tentar estudar um pouquinho sobre esses 3. Com relação ao rei, o atributo, a importância principal de um rei é que ele toma as decisões. Ele que decide as coisas para Am Israel. E a gente estudou também que o rei ele só pode vir da tribo de Yehudá. Por que isso? Porque Yehudá, na linha de sucessão dos filhos de Yaakov Avinu, ele vem depois de Reuven, depois de Shimon e depois de Levi. E aí vocês vão me perguntar, por que Reuven não foi rei, ou Shimon não foi rei, nem Levi foi rei? Porque eles, com os pecados que são contados pela nossa Torá, eles acabaram não tendo esse mérito de ser rei. E Yehudá, a gente sabe pelo episódio de Tamar, que ele teve muito mérito por demonstrar muita humildade. E esse atributo de humildade que é um dos pontos fundamentais para um rei. Por quê? Porque o poder absoluto, ele corrompe a pessoa absolutamente. O poder, ele tem a característica de aumentar o orgulho da pessoa e fazer com que a pessoa se esqueça completamente do seu semelhante. Então o antídoto para o orgulho é o quê? É justamente o contrário, é a humildade. Então por isso a gente estuda na nossa Torá que o rei ele tinha a obrigação de fazer um Sefer Torá, de estudar o Sefer Torá, para desenvolver a humildade, saber que a Kadosh Baruch Hu estava acima dele. Assim também, outras coisas que poderiam dar orgulho para o rei, ele também é proibido de ter. Cavalos que simbolizam riqueza, ouro e mulheres, tudo isso traria orgulho. Então a gente sabe que assim era a característica do nosso rei, que era descendente de Yehudá. A gente falou também que o outro Behor de Yaakov, que era Yosef também ele tem uma característica de realeza. Tanto que Yosef, ele foi rei no Egito, e a gente sabe que no final dos tempos vai ter também os 2 Melachim, os 2 reis do final dos tempos, são Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mashiach ben David vai ser um moré, vai ser um professor para ensinar a Torá para o povo, e ele vai vir em uma situação de paz. E Mashiach ben David, ele vem numa situação de guerra, ele é um rei guerreiro que vai defender a Israel. Então essa é a parte que diz respeito ao rei. Falando um pouco agora sobre o sacerdote ele vem da tribo de Levi. Levi, como a gente estava falando anteriormente, ele vem também da linha de Yaakov Avinu, e ele foi um dos que se arrependeu do pecado dele com relação a matar toda a cidade de Shem por conta do pecado de Diná. E mais do que isso, a gente aprende que o sacerdote, o plano original de Akadosh Baruch Hu era que cada família tivesse um sacerdote. Cada Behor de cada família seria um sacerdote. Só que depois do pecado do bezerro de ouro, isso mudou. Porque Hashem falou que não seria adequado um sacerdote ter cometido idolatria. Então, com o pecado da idolatria, não poderia mais ser sacerdote. E por que a idolatria é tão grave para o sacerdote? É uma coisa que é incompatível com o sacerdócio, porque ele vai fazer a Avodat Hashem. Ele vai fazer aquele trabalho diário de servir a Kadosh Baruch Hu. E isso, se ele direcionar o coração dele de uma forma errada, o Corban está inválido. Então, se tiver qualquer traço de idolatria, qualquer sentimento que está canalizando aquele Corban para uma direção errada, isso invalida o Corban. Então, por isso, é tão importante que o Cohen esteja livre do pecado de idolatria. E por isso, Kadosh Baruch Hu escolheu uma tribo que não pecou no pecado do bezerro de ouro, que escolheu a tribo de Levi por esse motivo. E mais ainda, escolheu a Aaron pelas características de paz que ele sempre transmitiu. Uma coisa interessante também em relação ao profeta é que ele está ligado à constância, à repetição, a ciclos. Assim, os Korbanot, eles tinham ligação com os ciclos diários, tinham o Korban diário, tinha o Korban de Rosh Chodesh, o Korban de Shabbat.
o Korban de Yom Kippur e tudo relacionado a ciclo. Então, o Cohen, ele vem ensinar pra gente que através da constância é que se atinge a perfeição. Assim também em artes marciais a gente aprende que através de repetição, de fundamentos, é que você consegue que aquilo se torne uma coisa espontânea, que aquilo se torne uma coisa natural e fluida. Então assim também com o ser humano que foi criado de uma maneira imperfeita, a Kadosh Baruch Hu trouxe mitzvot pra gente desenvolver hábitos diários. E mais ainda as nossas tefilot, elas foram instituídas para trazer esses hábitos para o nosso dia a dia, para lapidar o nosso caráter. Então a gente entendeu que a figura, se a gente fosse associar a um Cohen, a vida dele é a repetição, é um ciclo. E com relação ao Navi, eu fiz uma pergunta aqui para os jovens, muito interessante, a resposta deles, que com relação ao Navi é o seguinte: um Navi, ele foi bem sucedido se a profecia dele foi de fato concretizada ou não? Ele foi bem sucedido quando a profecia dele não aconteceu? E aí eu deixei um pouco eles perplexos, que a resposta, ao contrário do que poderia parecer, é que um Navi, ele é bem sucedido quando a profecia dele não acontece. Então vamos fazer uma pequena distinção aqui. Com relação a profecias boas, decretos bons, coisas boas que vão acontecer no futuro, um Navi, ele tem a obrigação de acertar. Então, se ele falou que Hashem vai fazer com que coisas boas aconteçam, assim tem que acontecer obrigatoriamente. Agora, com relação a coisas ruins, é ao contrário. Se ele fala que uma coisa ruim vai acontecer, se o povo fizer teshuvá, se as pessoas se sensibilizarem com aquele aviso e fizerem teshuvá, Hashem vai se arrepender daquele decreto ruim e vai voltar atrás. Então, voltando para os tempos de Yeshayahu, que foi um Navi muito importante, essa é uma homenagem para você, Serginho, que espero que você esteja vendo, Yeshayahu Arié. Yeshayahu viveu a vida inteira dele para tentar chamar a atenção do povo com relação às coisas erradas que eles estavam fazendo. E para ele, seria muito melhor que ele errasse a profecia dele, entre aspas, quer dizer, que o povo de fato fizesse teshuvá e tudo aquilo de ruim que ele estava prevendo não acontecesse. Isso seria muito melhor do que de fato ter comprovado que ele estava falando a verdade. Então, diferente do Cohen, que está associado à ideia de ciclo, à ideia de repetição, o Navi está associado à ideia de ruptura. Se a gente fosse simbolizar com uma figura geométrica, o Navi está ligado a uma linha, a uma estrada, que ele está vendo que o povo está indo numa direção errada, e ele está querendo que o povo pegue uma bifurcação, que pegue um futuro alternativo que seja melhor do que aquele que ele está prevendo. Então ele quer que de fato haja uma ruptura, haja uma mudança na história do povo judeu, para que ele possa desfrutar das coisas boas que a Kadosh Baruch Hu fez. Então, com isso, a gente explicou os 3 tipos de liderança: o Meler, o Cohen e o Navi. Interessante que no início da aula eu perguntei para os jovens o seguinte: poxa, me dê aí alguns exemplos de liderança. E eles falaram para mim, por exemplo, Abraham, Yitzhak e Yaakov. E o interessante desses avós é que eles incorporavam a figura dos 3 lideranças. Eles, na sua geração, eram o Meler, eles que comandavam o povo judeu. Claro que no caso o povo judeu era apenas os seus filhos, né? Abraham, o povo judeu, era a sua continuidade com Yitzhak, e assim por diante. Yaakov era o Meler das 12 tribos. Eles eram Neviim, eles eram profetas, porque eles falavam com a Kadosh Baruch Hu, e eles eram Kohanim também, porque eles faziam Korbanot para Hashem. Assim a gente estuda no Sefer Bereshit que os 3 fizeram Korbanot para Hashem. Então, eles foram os únicos que encapsularam, que coadunaram, enfim, que tiveram esse triplo papel. E com relação a Moshe e a Aharon, Moshe Rabbeinu era um Meler do povo, ele era um líder do povo e ele era um Navi. Com relação a Aharon, ele também era um Meler, ele também era um líder do povo, mas ele era um Cohen. Com relação a Aharon, só para finalizar, é interessante que eu tive uma aula há muitos anos atrás com o Rabino Tzipri, que ele explicou uma coisa muito profunda. Ele falou que quando o povo veio a Aharon, a Cohen, pedir para ele que fizesse o bezerro de ouro, a gente poderia, se não iam matar ele, a gente poderia se perguntar: poxa, por que Aharon não ofereceu a vida? Afinal de contas, isso é um pecado muito grave, um pecado de idolatria. Está dentre os 3 pecados capitais do judaísmo. Por que ele não ofereceu a vida?
explicou o Rav Tzvi pelo seguinte, um conceito muito profundo. Existem pecados que existe conserto para eles, existe uma forma de consertar eles. Existem outros que não têm conserto para o resto da vida. Então Aharon estava muito consciente disso. Com relação ao pecado de idolatria, havia conserto. Tanto que depois a gente vê que vem Salar Tekit Varecha, vem toda a teshuvá do povo, com Moshe Rabbeinu e etc. E tanto Yom Kippur foi instituído por causa disso. Só que o assassinato de um Cohen, que também é Navi, isso não tem perdão. Não tem perdão até o final dos tempos. E da onde a gente aprende isso? De Zacariá. Zacariá era um Navi que também era um Cohen. E quando ele estava profetizando que iam acontecer coisas ruins, o povo judeu foi lá e matou ele. E onde a gente vê de novo Zacariá, a gente vê com a história de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Quando ele vem destruir o Bet Mikdash, ele encontra, assim explica Guemará, ele encontra uma poça de sangue que está borbulhando. E aí ele vai perguntar para as pessoas vão disfarçando, falando que é uma coisa, que é uma outra, e depois ele descobre que é o sangue de Zacariá, que o sangue de Zacariá estava ali fervendo, depois de muitos anos que se passou da morte dele, porque o pecado de matar um Navi, que é também um Cohen, não tem perdão. A história diz, depois a Guemará, que Nebuchadnezzar fala, poxa, eu vou dizimar o povo inteiro, e aí o sangue parou de ferver. Então, para terminar com uma coisa boa, a gente entende que dessas três lideranças não é uma coisa etérea, é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Nós somos líderes dentro das nossas casas, nós somos líderes das nossas vidas. Então, dentro da nossa vida, a gente tem que ser Meller, a gente tem que saber governar a nossa vida de uma maneira adequada, mas com a humildade que um Meller deve ter. A gente tem que saber trabalhar a constância, a repetição, para lapidar o nosso bom caráter, lapidar as nossas boas atitudes e se acostumar a fazer o bem. E, por fim, a gente tem que saber mudar a nossa vida para a boa direção. Obrigado.